Ana Lúcia, Targa, até então todos esses desejaram boa noite para vocês também, um abraço. Mas a Ana Lúcia em específico, ela disse, ambição não é ganância. Muito bom. Bianca Oliveira, boa noite. Cristina Alonso, você percebe o mercado inovador aberto para a inclusão? Fez uma pergunta para você. E eu tenho que responder? Importante. bom. Fica a seu critério. É importante. Aí assistindo conosco aí tá o Jorge Nassef e também a Tônia Coelho, né? A Tônia, ela é conselheira da causa autista, tá? Então tem todo um movimento aí. Sim, a inovação, ela primordialmente, ela ajuda a inclusão. Por que acontece? Como você vai para uma sistematização de processos, o autista ele precisa de uma sistematização. Ele não pode ficar sem esse processo de sistematização. Então, as startups olham para isso também. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um hackathon. O que é o raio do hackathon? Só para o povo entender, né? É um evento de 3 dias, né? Que 24 horas rodando, né? Então, sexta, sábado e domingo, nós fizemos 2 hackathons aqui da NASA, né? Porque a gente é chique, já que vai chutar o balde, já chuta lá, lá. É o Cleiton Guimarães que fez isso daí lá pelo Founder, ele tem toda uma história aí, né? E aí o que acontece? Você traz problemas e aí as pessoas têm que resolver os problemas. Mas nas equipes, quem que tá na equipe? Ah, tem um que é cozinheiro, outro que é programador, outro... Gente, é multidisciplinar e tudo certinho, tá? Então você tem que solucionar o problema das pessoas, só que baseado na tecnologia. Quando você entra na inclusão, no geral, nós temos muito a aprender com as pessoas de inclusão. Por quê? Essas pessoas, elas pensam completamente diferente. Especificamente, a filha da Tônia e do Jorge, a Cissa, ela aprendeu japonês sozinha. A menina tem 11 anos. Você sabe, não sei nem o português, a menina aprendeu japonês sozinha. Vocês têm noção do que é isso? Caramba. E ela é autista. A Cissa aprendeu a falar através da música. Ela não falava, né? Ela aprendeu, começou a cantar. Isso chama-se neuroplastia cerebral. É bonito o nome, né? Olha que bonito. Quer dizer, o cérebro tem flexibilidade. Foi provado. Antes você achava que o cérebro não mudava, ele só morria. Hoje não, hoje já se entende pela ciência que o cérebro tem essa adaptação pesada. Então ela aprendeu a falar através da música. Ela não falou como nós falamos. Então, quando a gente começa a aprender com esse pessoal, incluí-los em todos os processos de empresas, de startups, empresas já sedimentadas, é muito interessante, porque é uma outra visão. Eu vou dar um exemplo. Eu falei para vocês, eu fui lá da Brastemp, né? E na Brastemp nós tínhamos o raio da lavadora, né? E lavadora, pensa bem, lavadora há 20 anos, fazia uma barulheira lascada. E aí nós contratamos um PhD em vibração de lavadora. Olha que coisa, que maravilha. O cara só se preocupava, era um autista, mas na época eu não sabia que ele era autista. O cara ficava 12 horas seguidas só vendo como é que diminuía a vibração. Por quê? Porque na época a Europa estava cada vez diminuindo, e aqui também no Brasil, diminuindo o tamanho dos apartamentos. Certo. Então os eletrodomésticos começaram a ir para a sala. Então hoje a lavadora está do seu lado ali, da TV, né? E o cara era isso. O cara cuidava só disso, porque ele tem um negócio que chama hiperfoco. Então esse hiperfoco, ele conseguia dar uma atenção especial para isso, ele diminui em 80% a vibração de uma lavadora. Se você tiver uma lavadora na sua casa de 20 anos, você pode ver que ela é um tanque de guerra. Né? A de hoje é muito mais leve a situação. Então é muito isso. Então a gente só tem a ganhar. Teve por que eu falei do hackathon? Teve um hackathon do Serasa uma vez, e aí eu fui mentor lá de um dos caras que participou, né? Não do Serasa, mas especificamente do participante. E ele queria fazer um processo de compra dos cegos pela internet do zero. O cara teria totalmente uma autonomia, né? Então ele mostrou como é que seria. Então usou tecnologia, usou tudo. Então, só que não serve só para o cego isso, serve para qualquer pessoa, para idosos, para pessoas que têm uma certa deficiência, um atraso mental, uma série de coisas assim. Então você começa a entender um mundo diferente. Os números mostram muito isso, que quanto mais nós incluímos as pessoas nas empresas que existem essa necessidade, eles são diferentes? Não. Eles são especiais? Também não. Eles são só seres humanos que pensam e agem diferente. E nós precisamos dessa pluralidade. Então, sim, vale a pena. Eu fui diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Então, assim, a gente sempre falava para os RHs, né? Fala, cara, começa a trazer gente diferente, que pensa diferente para fazer diferente. Senão nós sempre vamos fazer do mesmo jeito. Sim. Você mencionou que a inclusão é importante, né? Eu lembrei de um vídeo que eu vi dias atrás. Você estava falando também sobre a questão das ideias. Tem muitas pessoas que têm ideias mirabolantes, interessantes para seus próprios negócios,
mas que nunca quebraram, não colocaram a sua ideia à prova ali pra ver se de fato é algo viável. E eu vi um vídeo, acho que eu até mandei pros meninos, do Shark Tank, né? Lá tem muitos casos assim, né? Que as pessoas apresentam como se fosse a melhor ideia do mundo e aí os jurados lá falam, não, coloca a pessoa, os pés dela no chão. E eu vi um caso que casa bastante com a gente vem conversando aqui sobre a questão da inclusão e também com essa questão de ideias que não são questionadas pela própria pessoa. Eu vi uma moça que ela tinha uma linha de produtos plus size, né? De roupas íntimas. E aí era uma ideia muito bacana, assim, os produtos eram bonitos, bem feitos e tal, e tava vendendo até bem pelo que ela expôs lá. Só que aí, conforme ela foi explicando para os jurados, ela disse que a linha dela era só de roupas íntimas, né? Começar por aí, que foi questionado isso, né? Você tem uma linha completa de pessoas, para pessoas mais gordas, né? Ou apenas roupa íntima? Não, só roupa íntima, ok. Aí perguntaram para ela também, e você pensa também em fazer roupas íntimas para homens? Não, só para mulheres. Aí ela até acrescentou que quando o homem segue um perfil do Instagram da loja, ela bloqueia, que ela quer só mulheres seguindo o perfil da loja. Entendi. E fora outras coisas, né? Daí eles falaram, olha, sinto muito, mas... perguntar também com relação ao número de clientes dela, como que tá indo o negócio, e ela não soube explicar, falou em seguidores e não em vendas. E aí eles ficaram meio, assim, cabreiros, né? E falaram pra ela, olha, a sua ideia é interessante, trazer inclusão e tal, mas assim, olhando por outro lado, acaba aqui excluindo, né? Porque você não quer ter produtos para homens, você só quer ter naquela linha só roupas íntimas. Então, se torna, assim, questão de negócio, se torna algo quase que inviável, né? Então, é complicado, né? Então, com todo respeito aos Sharks, e eu conheço alguns deles pessoalmente, né? Tive o grande prazer. Hoje eles têm razão. Eu não sei daqui a um ano se eles têm razão. Será que ela não tem razão? Será que o nicho de mercado para daqui 1, 2, 3 anos... Ó, chegou café agora, vai. Agora ficou bom. Agora vai. Imagina, você vai sair daqui falando que não tomou café. Não, só para você ter ideia, eu fui mentor de uma startup de cafés. Né? O povo falava que eu só dava atenção para essa startup. Mas isso é perseguição, né? E é verdade, mas tudo bem. Então, assim, será que eles não estão errados? Não hoje. Hoje eles estão certos. Porque a grande sacada da inovação das startups é você não ser o dono da razão. E ali eles estão fazendo o quê? Uma banca para ganhar dinheiro agora. Sim, para investir, né? E tá tudo certo. A análise deles está perfeita. Mas será que eles não podem estar... Você pega o Shark Tank americano. Um cara foi lá, se olhar na internet, você vai ver lá, o sujeito tem uma câmera básica, né? Ele foi lá, apresentou. Você coloca lá na sua casa uma câmera para vigiar os vizinhos, vigiar a casa como um todo. É um sistema muito simples. Os Sharks falam, isso é simples, é fácil de copiar, eu não sei o que. Beleza. O cara tá lá como Shark Tank hoje. Depois de 2 anos. Ele virou um bilionário americano. É só vocês olharem lá no Shark americano. Então não tem certo ou tem errado, tem que acreditar. É o tal do jockey mais uma vez. Não é a sua ideia que importa. Dane-se a sua ideia. Sua ideia é o que menos importa. Mas a gente precisa aprender muitas vezes, e aí eu falo eu também, né? Reaprender a rediscutir as coisas. Não tem certo ou tem errado. Pode ser que alguém fale assim, esse negócio de network aí é besteira, juntar um monte de gente. E pode ser besteira mesmo. Ele pode falar assim, eu junto aqui, eu faço no marketing digital, o que você faz aí, dá maior trabalho para juntar gente, o marketing digital eu faço em 2 cliques. Pode ser também. E não tem nada de errado. Senão todo mundo investiria mesmo. Tem uma viajar na maionese, né? E falaram que colocaram 100 pessoas numa ilha, né? Vocês já ouviram dessa, não? Não. Então, 100 pessoas numa ilha, o que virou essas 100 pessoas depois? Viraram alguns com dinheiro, outras donos de alguma coisa, outros viraram empregado, outros não viraram nada, outros viraram os mendigos. O que acontece? É diferente de uma pessoa para outra, é o comportamento e o ambiente. Então, muitas vezes, nós precisamos pensar nisso. Será que o ambiente que nós propiciamos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a gente mesmo, está saudável? E aí eu quero falar uma coisa muito clara com vocês, que não é legal de falar, mas é importante. Mais de 80% do que vive perto de você hoje, ambiente e pessoas, não serve para o seu crescimento. É só você olhar. Dá uma olhadinha na lateral de um lado, lateral do outro. Pensa, dá uma olhada no seu marido, na sua esposa também. Será que vale a pena mesmo para o seu crescimento? Aí o povo vai falar, quê? Calma. E aí nós não podemos confundir. Uma coisa são os amigos para um relacionamento de amizade e está tudo certo. Outra coisa são os profissionais, amigos, para o crescimento profissional.
Nós não precisamos misturar essas coisas. Então, os ambientes são saudáveis. Agora, o que não é saudável, é provado cientificamente, se você ficar perto de uma pessoa negativa durante meia hora, você vira um pessimista. Experimenta fazer isso. Você já sentou com alguém, ficou meia hora, a pessoa só reclama da vida, mas de qualquer coisa. Não é que ela tem um problema, ela é o problema. Uhum. Essa é a diferença. Você vira um pessimista. Depois de só meia hora, nosso cérebro é muito rápido para adaptação. Então, assim, para as coisas ruins, para as coisas boas demora. Eu lembro uma vez que eu ainda estava gordo, eu lembro, 47 quilos eu emagreci, fui no meu cardiologista, um gordo, maior que eu, sem vergonha aquele lá. E ele dava lição de moral, mas ele mesmo nada, né? E tudo mais. Aí eu fui lá, emagreci 10 quilos. Falei, ih, agora arrebentei, né? Baixou a pressão, né? Cheguei lá, a pressão alta do mesmo jeito. Falei, doutor, mas não é possível, né? Aí eu engordei 3 quilos, a pressão fez assim, subiu de uma vez. Ele falou, Geraldo, é simples. Para você evoluir no processo cardíaco, pressão e tudo mais, quando você engorda, é rápido a caca. Quando você emagrece, demora um tempo o corpo se acostumar. Então é muito isso na nossa vida. As coisas ruins, elas são muito rápidas. Então nós não podemos mais perder tempo. Você sabe que a coisa mais difícil do ser humano é falar não para alguém. Uhum. Porque você tem que falar não para o amigo, para o parente, para a esposa, para o marido. E é um saco falar não para os outros. Porque você tem que justificar, tem que ser o quê? Você já fez cara de paisagem? É só você fazer cara de paisagem. Você não precisa nem falar. Só não fala. É simplesmente assim. Você não detrela. Não adianta, por exemplo, você querer provar o seu valor para quem não quer te ouvir. É muito complicado isso. Porque se as pessoas não querem te ouvir, não é o seu público. Você tem que ir para outro lugar. Você está no ambiente errado. Nós somos, só em Ribeirão Preto, assim, circulando de pessoas aqui, passa de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas circulando, né? Sim. Fora os habitantes, oficiais e tudo mais. Será que você não achar ninguém melhor, ninguém que vai te ouvir, ninguém que vai te atender melhor? Então é muito mais a gente procurar os ambientes saudáveis, é que nós nos acostumamos com o pessimismo muitas vezes. Então nós temos que falar não para isso também. É muito nessa linha. Vou tomar café, aproveitar.